Olá pessoal, tudo bem? Eu quero contar hoje um pouquinho da história daquele filme do Bin Laden, que é o homem mais procurado do mundo. Me chamou muito a atenção nesse filme, por exemplo, porque os Estados Unidos têm um grupo de elite muito bom do exército americano, e no filme conta que o exército americano levou um grupo de elite e treinou esse grupo de elite. Esse grupo de elite não sabia qual era a missão certa de fazer. Então treinaram o grupo de elite para pegaram a planta da casa onde estava o Bin Laden, colocaram na planta da casa, fizeram uma casa igual, por exemplo, e os soldados do exército, aquele grupo de elite, por exemplo, eles entravam na casa, invadiam a casa de dia, invadiam a casa de noite, invadiam a casa de madrugada, na simulação, treinaram 3 meses, entrando na casa de dia, de noite e de madrugada. O que eu quero chamar a atenção para isso é o seguinte, que no final, os generais, por exemplo, chamaram o grupo de elite, colocaram dentro do avião, depois deles terem treinado, e lá no avião, em cima dos ares, o general falou para eles, a missão que vocês têm, a casa que vocês treinaram para invadir, é a casa do Bin Laden. Eles só ficaram sabendo da missão 2 horas antes de acontecer a missão. Desceram de madrugada e execução demorou 1h30. Eles abateram o Bin Laden e concluíram a missão. O que eu quero dizer com isso? Que a gente gasta muito mais tempo na preparação do que na execução. Eles treinaram 3 meses e demoraram 1h30 de execução. Qual é a minha pergunta para você? Você treina antes de atender um cliente? Você pesquisa assuntos novos do seu produto, do seu colchão, antes de atender um cliente? Você muda o vocabulário dos seus argumentos de vendas para oferecer um bom colchão para um cliente? Porque os clientes são diferentes uns dos outros, por exemplo. Você treina. A gente gasta muito mais tempo na preparação do que na execução. Às vezes um cliente entra na sua loja, ou você vai atender um cliente numa casa, por exemplo, e a gente gasta muito pouco tempo diagnosticando o cliente e a gente gasta mais tempo falando do colchão. O colchão é assim, o colchão é assado, a espuma é assim, a espuma é assado, mas o mais importante é diagnosticar mais esse cliente. O porquê que o senhor está querendo um novo colchão? O senhor sente alguma dor na coluna? O senhor dorme bem? O senhor tem uma boa qualidade de sono? A sua esposa tem qualidade de sono? Quantos anos você tem o seu colchão? O seu colchão é de mola? O seu colchão é de espuma? Como que é a dor? Quando o senhor acorda, é uma dor que queima? É uma dor que arde? O senhor sente uma fisgada na perna? Como que é? A gente esquece, às vezes, de diagnosticar, de o tempo nosso ser mais investido nos diagnósticos, nas perguntas adequadas para esse cliente. E aí falta o quê, às vezes, para você? Conhecimento. E conhecimento é muito importante na hora de uma venda. Se você não tiver conhecimento, não adianta. Eu sempre falo o seguinte, que não basta ser bom, você tem que se comunicar bem. Você tem que se comunicar bem. Então não basta você ser bom, você tem que se comunicar bem, saber traduzir para o cliente e ter conhecimento. Vou dar um exemplo para você. Napoleão Bonaparte, por exemplo, na guerra contra a Rússia, a França contra a Rússia. Napoleão Bonaparte, ele não quis nem saber quantos graus abaixo de 0 fazia na Rússia. Simplesmente foi, levando os soldados dele na Rússia e esqueceu que lá na Rússia era menos 30 graus. O que eles tiveram que fazer? Recuar da guerra. E alguns soldados da França morreram congelados em pé. Por que morreram congelados em pé? Falta de informação, falta de conhecimento. Às vezes você pode perder uma venda por falta de informação, por falta de conhecimento.
quanto mais você conhecer o seu cliente, quanto mais você se interessar pela dor desse cliente, quanto mais você se interessar realmente pelo que o cliente entrou na sua loja, ou por você entrar numa casa dele e saber da dor desse cliente, mais fácil será o fechamento dessa venda. Então não esqueça, você está na sua loja de colchão, você vai numa visita fazer uma demonstração de colchão, treine antes. Treine antes. Hoje a gente tem o Google, né, que nos dá informação à vontade. Então não basta você ser bom, você tem que se comunicar bem. Mas essa comunicação tem que ser traduzida. A comunicação certa, brilho no olho, na hora de fazer um fechamento. Se não tiver brilho no olho, você não vai vender. Se não se comunicar bem, você não vai vender. Ok, pessoal? Então, gaste mais tempo na preparação do que na execução. Um forte abraço e boas vendas a todos.